Olha só que interessante essa expressão, esse meme, né? Fala mesmo. Bota na mesa, vamos lá, né? Diz aqui veio, te expressa. Tenha palpite sobre tudo, opinião, modula, sai com um megafone no mundo. Tá? Você vê que interessante que é isso que a gente está fazendo nas redes sociais. Eu me pergunto muitas vezes para onde a gente está indo, né? Porque se é um pouco uma lógica de megafone e de poder falar mais livremente nas redes do que quando a gente está entre quatro paredes ou diante de alguém, né? Sabe aquela pessoa até que é o fortão e que bota o pau na mesa e na hora do vamos ver, né? Se encolhe ou é mais contido, no melhor sentido, civilizado, com o filtro que a cultura nos obriga e nos ensina, que é interessante, é civilizatório, ou se é uma covardia. Né? A gente fica com medo de, ao ser polite, ao ser educado, polido, a politesse, a gente fica com medo de parecer frouxo, de parecer fraco, de parecer sem opinião, Maria vai com as outras, ignorante. Então você vê como esse habla mesmo esconde um imaginário complexo, né? Esse é o tema da nossa conversa hoje. O que é essa ponta do iceberg, esse fala mesmo, então, esse imperativo moral e pragmático da gente ficar o tempo todo falando sobre tudo. Vamos começar da boa notícia, né? Vamos começar da parte que pode ser interessante disso. Será que a gente está aumentando o espaço democrático? Talvez sim, né? Porque a gente compreendeu, né? A gente já sabia, mas que estamos na mesma arena e chama espaço público, a arena é pública, então vamos conversar sobre todas as coisas que nos concernem. Vamos pensar sobre a água, como é que a gente vai distribuir a água, sobre a eletricidade, sobre um sinal de internet, sobre o imposto, como é que a gente vai fazer o dízimo, como é que a gente vai coletar o dízimo e distribuir o dízimo. Essa é uma discussão, importantíssima, maravilhosa, e o dízimo chama imposto, né? Em vez da igreja coletar ou os poderes religiosos fazerem isso, quem faz isso agora é o Estado. Essa foi a grande passagem, cada vez mais politizante e numa direção das evidências científicas, cálculos matemáticos para saber então quais as alíquotas, se é crescente, se é decrescente, se é 27,5% no máximo, se é 15%, se é adepto ao simples ou não, se você tem uma MEI, não é? Então, que bom que a gente pode hablar mesmo. Habla mesmo, o que você acha? Vamos fazer como? Reforma tributária, não é? Todo mundo, reforma previdenciária. Com quantos anos a gente se aposenta? Trabalha até quando? A aposentadoria é pública? É privada? Um pouco eu poupei, um pouco eu paguei ao longo da vida, o Estado poupou para mim, para ele me devolver até a minha morte. Esse é o nosso pacto. Então, que bom que a gente pode saber que tem o direito de falar. Essa é a posição subjetiva do sujeito moderno. Não sei se vocês ouviram, mas soltaram rojões agora, não é jogo de futebol, enfim, não é nenhuma data, talvez seja.
em comemoração a esse trabalho que é a gente ficar sujeito da sua própria história, sujeito histórico, um sujeito psiquicamente falando que toma a sua vida e sai na sua própria mão, né? Toma a sua vida, as rédeas da sua história e sai da posição de objeto. Então eu posso falar. Essa é a parte positiva. A parte complexa, os riscos desse ficar hablando por aí. Vocês sabem que quando a gente fala, né, a gente está numa posição ambígua. Uma parte a gente diz o que a gente sabe e que a gente tem um saber racional e consciente sobre algo, a gente sabe. E o saber, ele tem uma ancoragem na evidência da realidade, e uma outra parte, algo fala através de nós. Isso é a base do inconsciente, é até por isso que existe uma análise, a psicanálise toda, ela é ancorada e ela opera e tem eficiência e eficácia a partir do fato de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e ele se manifesta através das formações do inconsciente, sempre sob forma de linguagem, linguagem onírica, linguagem de humor, linguagem que se equivoca, linguagem do equívoco, sonho, ato falho, sintoma, xiste, piada, poema, matema, criação de arte, afetos, mentiras. Então, nesse habla mesmo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba falando muito e demais e criando universos imaginários e muitas vezes criando, assim, viagem na maionese ou além. A gente vai num universo imaginário que ganha eco com o inconsciente e o sintoma do outro, que cai na nossa narrativa imaginária. E aí a gente vai num jogo especular. Então, a gente vai, como num jogo de espelhos, lembra, o imaginário tem muito dessa especularidade, você entra numa opinião, vamos dizer, alguém soltou uma calúnia contra não sei quem, alguém difamou, eu não gosto de fulano e falei, fulano é pedófilo. Aí o outro fala, nossa, ele tinha cara de pedófilo. Nossa, totalmente, ele fez isso. Nossa, ele também fez, banido, cancelamento, acaba a imagem, o nome, destrói uma carreira, uma vida, tem um processo judicial, tem condenação e no final o que se revela não era pedófilo. Era um imaginário de uma aluna numa escola que formulou a hipótese que o professor, né, deu em cima de mim, quando na verdade era uma relação transferencial clássica, professor-aluna. A aluna se apaixona pelo professor, o professor, não dá, não quero, limita. Ela, ferida de morte no seu narcisismo, acusa, é ele que me atacou. Estou relembrando essa história, é um caso real. Então, a gente pode, ao sair falando e se deixando cooptar, encantar, fascinar e acreditando nas muitas histórias que estão no mundo, a gente entra em delírios coletivos. É a base da, vamos dizer assim, da loucura de massa, de um enlouquecimento que muitas vezes acontece nos grupos. Isso é um dos efeitos grupais conhecido, estudado, tematizado, e
isso que eu estou chamando uma loucura, um enlouquecimento, um contágio imaginário, um délire à deux, um delírio a dois. É a matriz bioquímica desse efeito que do 2 vai para o 3, para o 4, para o milhões. Isso funciona tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o amor. Eu amo o fulano, tem 60 milhões de seguidores, 100 milhões, é a cantora, é a menina mais bonita, é a família, a Kardashian. A gente faz séries e filmes e são milhões de seguidores e milhões de dólares em marcas, roupas, cópias, estilo. Então, o que a gente pode fazer de enriquecimento, de louvação, de suposição de afeto? A mesma coisa que a gente pode fazer numa suposição de destruição. E, no entanto, a gente não sabe, de fato, o que há no objeto, para além dos revestimentos, do véu imaginário. Mas, aí tá, para fechar aqui, o nosso gozo também é a gente falar, eu posso dizer, eu sei dizer, eu sei a verdade. Então a gente também tá numa afirmação narcísica de cada vez mais ter opinião sobre tudo, ter julgamento moral sobre tudo e se colocar numa posição de superioridade sobre o outro. O que é isso? É um mecanismo de apoio narcísico, onde eu me coloco numa posição fálica. E o outro, tá vendo? Você é racista. Tá vendo? Você é homofóbico. Tá vendo? Branco é assim. Ou preto é assim. Tá vendo? Ó, é assim mesmo. Amarelo é assado. Boliviano não sei como, né? Então, a gente vai numa postura acusatória do menos do outro, de um lugar que seria teoricamente menor, para catapultar o ego para um lugar matematicamente, imaginariamente maior. Aí a gente faz o sonho, do pequeno narciso que habita em nós. Eu sou mais, você é menos, e eu aponto esse dedo, hablando mesmo e muito sobre tudo o que eu sei e o que eu não sei.